Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Meus irmãos, nós vamos abrir a Palavra de Deus no Evangelho de Cristo, conforme o relato de Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Está escrito o seguinte: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ele no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, senão, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca,
e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando num moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Meus amados, eu gostaria de tratar com vocês nesta noite sobre os sinais da segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é a gloriosa doutrina da esperança cristã. Esta doutrina é a acrópole da fé cristã. É o ponto mais alto, culminante da nossa fé. Muitas pessoas negam que Jesus voltará. Outras pessoas beiram a loucura, marcando a data para ele voltar. Outros vivem até acreditando que ele volte, mas uma conduta, um comportamento que é incompatível com essa expectativa. A segunda vinda de Cristo é necessária para que a história tenha uma consumação. Alguns ideólogos pensam que a história está à deriva, que a história caminha sem freios, como um caminhão ladeira abaixo. Outros acham que a história é uma tragédia, sem rumo, sem esperança, como um universo fechado, sem janelas, sem qualquer perspectiva. Outros acham que a história está dando voltas. O que é, o que foi, e o que é, também é o que será. Nada vai mudar. As coisas estão rodopiando, sem rumo, sem direção. Porém, nós cremos que a história não está à deriva. Que a história é teleológica, ela caminha para um telos, para um fim, para uma consumação. E nessa consumação, a vitória retumbante é de Cristo e da sua igreja. A história está sendo levada para esse momento apoteótico, quando o Senhor Jesus Cristo virá e colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés e julgará as nações. E haverá então uma bem-aventurança eterna e haverá também uma condenação eterna. Esse texto que nós acabamos de ler é o mais amplo, mais completo sermão escatológico, profético, proferido por Jesus. E o contexto está claro nos versos 1 e 2. Se você perceber no capítulo 23, Jesus tinha acabado de proferir suas últimas palavras, trazendo uma sentença para o templo, mostrando que aquela casa ficaria deserta. E Jesus então sai do templo para nunca mais voltar nele. Jesus se retira. Está escrito no verso 1, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando. Quando os discípulos dele chegam para ele com muita admiração, empolgados com a beleza, com a grandeza, com a magnificência daquele palácio religioso, dizem para Jesus: veja, que construções! O que está acontecendo aqui? Se você perceber, os discípulos de Jesus são todos galileus, exceto Judas Iscariotes.
E eles vinham a Jerusalém periodicamente no tempo das festas. O templo de Jerusalém era o maior palácio religioso praticamente do mundo. Vocês sabem que Herodes, o Grande, que começa a ampliar e a embelezar esse templo, esse palácio de mármore branco, bordejado de ouro, era um dos edifícios mais belos do mundo. Superou, inclusive, o templo de Salomão. Demorou-se 46 anos para construí-lo. Então, aqueles homens de uma região mais rural, ao entrar em Jerusalém, olhavam para aquele templo tão belo, tão majestoso, tão rico, tão pomposo. Então, eles estão exclamando, eles estão dizendo e mostrando para Jesus aquelas construções. E o texto nos informa que Jesus, no verso 2, diz: ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus então traz aqui primeiro a profecia que ocorreu, cumpriu-se no ano 70, quando Tito cerca, entrincheira, sitia a cidade de Jerusalém, porque a guerra judaica começara no ano 66, e então a cidade é arrasada, e então a cidade é pisoteada, e então esse templo magnífico, majestoso, é incendiado, é destruído, é arruinado, é colocado para baixo, não ficando pedra sobre pedra. É a profecia de Jesus. Agora vejam vocês, que os discípulos agora, no verso 3, diz que no Monte das Oliveiras, entenda que Monte das Oliveiras está de frente para o templo. Ele é a entrada de Jerusalém. Quando você entra em Jerusalém pelo Monte das Oliveiras, a primeira construção que você via era o templo. No Monte das Oliveiras, verso 3, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? Preste bem atenção. E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Portanto, eles estão falando de duas coisas. Quando eles dizem quando sucederão essas coisas, estão se referindo à destruição do templo. Que Jesus havia dito: ficará pedra sobre pedra. Quando vai acontecer isso? É a pergunta deles. Veja que a pergunta deles tem a ver com o tempo. Quando sucederão essas coisas? A segunda pergunta já não tem a ver com o templo mais. A segunda pergunta é: e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Nós entendemos que a Bíblia mostra que a segunda vinda e a consumação do século dar-se-á no mesmo momento. Então, são duas perguntas: quando vai ser destruído o templo? E que sinal haverá da tua vinda? Como é que nós podemos saber? E é desta maneira, meus amados irmãos, que eu gostaria de então, olhando a resposta de Jesus, tratar com vocês hoje sobre os sinais da segunda vinda de Cristo. Então, vamos olhar esses sinais dentro de algumas categorias. Primeiro, sinais que mostram a graça. Veja comigo o verso 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Quando Jesus ressuscitou e antes de ir assunto aos céus, ele deu aos seus discípulos a grande comissão. E na grande comissão, a igreja deve ir por todo o mundo, pregando o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações. E agora o Senhor Jesus está mostrando que, antes dele voltar, este evangelho do reino deve ser pregado por todo o mundo. E está escrito, para testemunha a todas as nações, entendendo nações aqui como etnias. Meus amados, no primeiro século, a igreja avançou em poucas décadas de Jerusalém a Roma. E Paulo plantou igrejas nas mais diversas províncias do império. O mundo inteiro tomou conhecimento do evangelho. Porém, cada geração precisa ganhar a sua geração. Nós não podemos ganhar a geração que passou, essa já passou. Nós não podemos ganhar a geração que virá, essa não veio ainda. Então, toda geração precisa comprometer-se em ganhar a sua geração. Porém, amados, embora nós tenhamos visto a expansão do evangelho no primeiro século, e em todos os séculos Deus tem levantado pessoas, os remanescentes, os pregadores, os missionários, nós vimos recrudescer
bem no começo, no final do século XVII, começo do século XVIII, as missões modernas. O mundo sendo evangelizado. Mas hoje, nós entendemos que Deus nos deu a mais ampla, a mais eloquente estratégia para alcançarmos o mundo, que são as mídias sociais. Você nota que você tem o livro, ele é limitado a uma geografia. O rádio é limitado a uma região. A televisão ela é limitada a um país. Mas as redes sociais alcançam o mundo inteiro. Nós estamos reunidos aqui nesse templo. Tem mais pessoas conectadas conosco na internet do que gente aqui dentro. Nós não sabemos quantas pessoas são, de onde essas pessoas são, mas elas podem estar no mundo inteiro. Nós temos janelas para o mundo. E eu não tenho dúvidas, meus irmãos, de que nós estamos hoje diante do cumprimento dessa profecia. Porque as mídias sociais estão alcançando as nações. Fizemos um levantamento recentemente lá na igreja de Pinheiros. Constatamos que as mensagens estão chegando a 100 nações diferentes. Era inimaginável isso há algum tempo. Você pensava em pregar para a sua igreja, para a sua congregação. Hoje você prega para o mundo. Hoje você prega para as nações. Hoje você tem janelas abertas para o mundo e este evangelho do reino está sendo pregado, acelerando o processo, apressando o dia da volta do Senhor Jesus. Mas em segundo lugar, vejamos sinais que indicam oposição a Deus. Olha comigo aí o versículo 9, por favor, 9 e 10. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Agora olha os versos 21 e 22. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então aqui é a grande tribulação, é a perseguição religiosa. A igreja é perseguida não porque pratica crimes, ela é perseguida por causa do nome de Jesus. O mundo sempre odiou Jesus. O mundo nunca foi parceiro da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Então, o que é muito importante você entender como sinal da segunda vinda, é que na medida que os anos vão passando, você se lembra que no primeiro século, os imperadores romanos de Nero, quando o incêndio de Roma ocorreu em 17 de julho do ano 64, até chegar o período em que a paz foi estabelecida, milhões de cristãos, milhares e milhares de cristãos foram mortos. Mortos crucificados, mortos queimados, mortos jogados das arenas. Mas se você olhar agora, mais recentemente, foi no século XX que aconteceu o maior número de cristãos assassinados. Assassinados pelo nazismo, assassinados pelo fascismo, assassinados pelo comunismo, assassinados pelas religiões radicais. E hoje, mais do que nunca, o povo de Deus está sendo perseguido. Perseguido fisicamente, perseguido com prisões, perseguido com fuzilamentos, perseguidos ideologicamente, perseguidos em todos os setores, cumprindo a profecia do Senhor Jesus. A igreja está sendo odiada por causa do nome de Jesus. Mas em segundo lugar, outro sinal que indica oposição a Deus é a apostasia. Olha comigo os versos 4 e 5, por favor. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Se você perceber do verso 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. E o que você tem visto no mapa religioso do mundo? Surgem 5 novas religiões por dia hoje. Você tem religiões milenares, que se afastaram da verdade. Hoje você tem, por exemplo, o islamismo, que é a maior religião numérica do mundo, ultrapassando o catolicismo romano. Você tem religiões seculares, budismo, shintoísmo, hinduísmo e tantas outras. Mas hoje você tem seitas e mais seitas que vão surgindo a cada momento, cada uma com as suas doutrinas, cada um com seus ensinamentos, fugindo completamente ou parcialmente, que
torna-se a mesma coisa, ou talvez até mais sedutor e mais perigoso, afastando as pessoas da verdade. E esse panorama do crescimento das falsas doutrinas, de falsos profetas, de falsos mestres, de falsos cristos, de falsas doutrinas, de falsas igrejas, de falsos crentes, é um sinal eloquente da volta do Senhor Jesus Cristo. Mas tem mais. A depravação moral, confira comigo o versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Veja você que a iniquidade, ela não só cresce, ela se multiplica. E o que é o mundo de hoje? Da ditadura do relativismo, onde não há apenas uma tolerância do erro, mas uma promoção dele. E mais, uma inversão de valores. Nas palavras do profeta Isaías, chamam luz de trevas, chamam treva de luz, chamam o doce de amargo, o amargo de doce. É uma sociedade que não tolera absolutos, é uma sociedade que não aceita regras, é uma sociedade que pavimenta o caminho do homem da iniquidade. E o que é o homem da iniquidade? Na língua grega é anomos, e anomos é o homem sem lei. Ele vem nessa esteira da ditadura do relativismo, exatamente a multiplicação da iniquidade. Aquilo que era vergonhoso agora é aplaudido, aquilo que era proibido agora é aprovado e aplaudido, aquilo que era opróbrio agora é honra, aquilo que era totalmente vergonhoso agora é incentivado à luz do sol. Sinal eloquente da segunda vinda de Cristo. Mas veja comigo, versículo 15, a própria figura do anticristo. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. E o abominável da desolação, aqui, meus amados irmãos, é exatamente o anticristo. E se vocês perceberem que a agenda global, a agenda mundial, não só no Brasil, não só na América Latina, não só na América do Norte, não só na Europa, não só na Ásia. O mundo inteiro tem essa agenda hoje que está muito alinhada, se você ler com muita atenção, com essa plataforma de um ditador mundial que vem não tolerando absolutos, que é o homem da iniquidade. E nós precisamos nos acautelar. E aqui o Senhor Jesus Cristo vai misturar, ajuntar na resposta dele, contemplando as duas perguntas dos discípulos, porque a pergunta dos discípulos a pergunta foi dupla. Quando sucederão essas coisas? Ou seja, quando sucederá a destruição de Jerusalém, a destruição do templo? E daí a segunda pergunta: que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então, na mesma medida que Jesus introduz a figura do anticristo, que é o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, ele vai ilustrar isso com a destruição de Jerusalém. Veja aí você. Então os que estiverem versículo 16, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado, não desça para tirar da casa coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. O que ele está dizendo? É claro que ele está descrevendo aqui o cerco e a tomada de Jerusalém no ano 70. Por quê? Se você perceber, as pessoas que estavam dentro da cidade não podiam sair. Quem estava fora seria uma loucura, e lá dentro da cidade estava sendo tomada, a cidade era amuralhada. Então ele está dizendo que é um momento de urgência, que não dá para você ficar pensando em bens materiais, em salvar alguma coisa, algum objeto da sua vida, da sua indumentária ou dos seus adornos. Deixa lá, a cidade vai ser destruída. Por que ele diz, vocês devem orar? Ai das que estiverem grávidas, ai das que amamentarem. Orai para que não dê nem no inverno nem no sábado, porque no inverno Jerusalém chega abaixo de zero, e na época não tinham as botas tão preparadas para o inverno como você tem hoje, então você não consegue caminhar rapidamente no inverno naquele período. Uma mulher grávida não consegue correr, uma mulher que está amamentando não consegue correr. Se você percebeu, quando a Jerusalém foi tomada no ano 70, 3.000 judeus fugiram correndo e conseguiram chegar na fortaleza de Massada, às margens do Mar Morto.
Então ele está tratando aqui de duas matérias, ele está falando, ilustrando aqui com a tomada de Jerusalém, com a chegada do anticristo. Mas agora, vamos ver em terceiro lugar sinais que indicam o juízo divino. Veja você comigo os versos 6 e 7. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá, e até aqui. Nós estamos falando agora de guerras. O mundo sempre foi manchado de sangue pelas guerras. Desde a primeira guerra que aconteceu dentro de uma casa, dentro de uma família, quando Caim mata Abel. Arnold Toynbee disse que a história da humanidade é a história das guerras. Mas o que importa observar é o recrudescimento, é o crescimento do sinal que aponta para a segunda vinda. E aí você chega no século XX, o apogeu do humanismo, e você encontra duas sangrentas guerras mundiais. 1914, 1918, Primeira Guerra, mais de 30 milhões de pessoas trucidadas. Segunda Guerra, 1939, 1945, mais de 60 milhões de pessoas trucidadas. Aí você encontra o comunismo ateu, 1917, que matou mais de 30 milhões de pessoas. Aí você vai para a China, Mao Tse Tung, mais de 60 milhões de pessoas. E você começa a perceber que as guerras truculentas, sanguinárias, perversas, nunca cessaram. As guerras étnicas, as guerras tribais, as guerras ideológicas, as guerras religiosas. O mundo está completamente balançado pelas guerras e a terra está bêbada de sangue pelas vítimas das guerras. E o Senhor Jesus Cristo alertou-nos de que isso aconteceria, com mais volume, com mais intensidade. Mas notem vocês que haveria terremotos, versículo 7, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. É claro que os terremotos, os abalos sísmicos sempre aconteceram. Mas se você fizer um apanhado, um relatório, uma investigação dos abalos sísmicos e dos terremotos do século XX para cá, ultrapassam o dos outros séculos. A Terra está tremendo. As colunas do universo ou do nosso planeta estão abalados. Isso é uma prova, isso é um sinal eloquente de que o Senhor Jesus breve voltará. E ele trata aqui da questão das fomes, e Lucas, nesse mesmo texto do sermão profético, Lucas 21:11, fala não só de fomes, mas também de epidemias. E aí você vai perceber que a história sempre foi marcada por epidemias, de doenças endêmicas, ou até pandêmicas, né? A varíola, a febre amarela, que no século XIX matou tanta gente, inclusive o nosso missionário pioneiro, Ashbel Green Simon, aos 34 anos de idade. Você tem epidemias terríveis na história, como a peste negra na Europa, que dizimou 1/3 da Europa. Você tem a febre espanhola, que foi tão letal no começo desse século passado. Mas agora, em março de 2020, você tem uma epidemia que ganha o título de pandemia, porque embora não fosse tão letal como outras, mas dizimou mais de 6 milhões de pessoas e alcançou as nações da terra, abalando o poder político, econômico e científico da história. Tudo isso precisa ser levado em conta quando você olha o mapa escatológico dos sinais da segunda vinda de Cristo. Agora veja você, como ele voltará. Como é que será a segunda vinda dele? Veja o verso 27 comigo. Ela será repentina, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Essa é uma figura incrível, porque todos nós sabemos o que é um relâmpago e a velocidade dele. Ele risca os céus, enquanto você olha já passou. O apóstolo Paulo, interpretando essa celeridade da segunda vinda, diz que vai ser num átomo, num momento, num abrir e fechar de olhos. E a palavra momento no grego lá é a palavra átomos, de onde vem a nossa palavra átomo. É a mesma palavra usada para o piscar, abrir e fechar de olhos, ou como faiscar de uma estrela, ou como dardejar da cauda de um peixe. Vai ser com essa rapidez que Jesus voltará.
Mas em segundo lugar, essa vinda será gloriosa. Olha o verso 30 comigo. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e muita glória. Notem vocês que na primeira vinda de Jesus, ele veio de forma humilde. Ele nasceu de uma virgem, pobre. Ao ser enfaixado em panos, ele foi deitado num coxo de animal. Manjedoura, vem de mangiare, o lugar onde os animais comem. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ele precisou de um animal emprestado para entrar em Jerusalém. Ele precisou de um túmulo emprestado para ser sepultado. Ele mesmo disse: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Mas ele virá de uma forma gloriosa, cavalgando as nuvens, com grande poder, com grande majestade. E diz a Escritura que vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, e ele vai se assentar no trono e julgar as nações. Por isso, a sua segunda vinda será também absolutamente vitoriosa, conforme está escrito no verso 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Em outras palavras, ele não vai perder nenhum de seus escolhidos. Nenhum vai ficar para fora, nenhum vai ficar para trás. Todos eles serão recolhidos pelos anjos de Deus, porque a causa dele é absolutamente vitoriosa. Mas notem, meus amados irmãos, se isto é verdade, e então esse texto nos leva para a nossa conclusão, que é a necessidade da preparação para a segunda vinda de Cristo. E a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é que a segunda vinda de Cristo será precedida por avisos claros. Olha o verso 32 e 33. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. É óbvio. A primavera é sucedida pelo verão. E vocês sabem que a figueira, antes desse momento, ela está completamente desprovida dos seus ramos, dos seus brotos, das suas folhas. E o Senhor está dizendo o seguinte: olha para a natureza, olha para a figueira, esta árvore bonita que dá figo. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, é primavera. E quando a primavera chega, você sabe que está chegando o verão. A primavera é sucedida pelo verão. E aí Jesus aplica esse fenômeno aí do mundo da agricultura. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Que coisas? Que coisas? Exatamente os sinais que aqui foram apontados. A pregação do Evangelho, a perseguição religiosa, o aumento da iniquidade, as guerras, as fomes, as epidemias, o levantamento do homem da iniquidade, a pavimentação do seu caminho. Olha o mapa, olha o que está acontecendo, abra os seus olhos, veja o cenário. Mas depois que mostra que ela será precedida por avisos claros, Jesus deixa claro que essa vinda será imprevisível, porque o verso 36 diz assim: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. O que Jesus está alertando aqui é que algumas pessoas, com uma espécie de mapa escatológico nas mãos, ousam insensatamente marcar datas. E todos aqueles que marcaram datas para a volta de Jesus caíram em opróbrio, em vergonha, porque não consideraram o alerta de Jesus. Esse dia é da economia do Pai. Esse dia ninguém tem controle sobre ele a não ser o Pai. Ele é imprevisível para nós.
Mas mais do que isso, a segunda vinda, além de ser precedida por aviso imprevisível, ela é inesperada. Olha comigo o verso 37 a 39. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam e casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Agora notem comigo, meus irmãos, que Noé pregou 120 anos. E ele falou, e ele alertou, e ele avisou, e as pessoas olhavam Noé construindo uma grande arca, sem nunca ter tido um temporal, uma chuva, uma tempestade, parecia loucura. E o texto diz que essas pessoas tocaram a vida, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. E eu pergunto a vocês, que mal há nisso? Que pecado há nisso? Comer, beber, casar e dar em casamento? Nenhum mal, nenhum mal. O problema da sociedade hoje não é só que as pessoas estão indo celeremente rumo à iniquidade, à perversão, à violência, à apostasia, ao ateísmo. Isso é fato. Mas pense naqueles que vivem uma vida regrada. São bons chefes de família, são boas donas de casa, são bons pais, boas mães, bons profissionais, bons trabalhadores, honrados. Pessoas religiosas, pessoas de bem, que estão aí comprando, vendendo, ganhando dinheiro, investindo, casando os filhos, investindo no futuro. Tudo isso é aplaudido, tudo isso é legítimo, tudo isso é lícito, tudo isso é bom. Qual o problema então? O problema é que essa sociedade secularizada faz tudo isso, mas coloca Deus na lateral. Deus não entra na vida delas, Deus não conta para a vida delas. Elas vivem a vida para elas, pensando nelas, nem não levam em consideração Deus. Assim viveu aquela geração antediluviana, até que veio o dilúvio. E esse dia será repentino. Não dá para preparar de última hora, não tem segunda chamada, não tem segundo tempo. Não tem oportunidade depois que ele voltar. Mas notem vocês que essa segunda vinda, ela será para juízo. Confira comigo os versos 40 e 41, que é um texto muito usado para uma interpretação equivocada do ensino de Jesus. Notem aí versos 40 e 41. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando num moinho, uma será tomada e deixada a outra. E aí tem a conclusão, portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. As pessoas, via de regra, pegam esse versículo para exemplificar um arrebatamento secreto. Muita gente crê nisso, que a segunda vinda será em 2 turnos, que primeiro vem um arrebatamento secreto, onde nós estamos, por exemplo, nessa congregação aqui, numa suposição que apenas 70% aqui seja gente convertida, e então, aí Jesus arrebata a igreja, e os 70 sobem, e os 30 ficam aqui olhando para o lado, cadê fulano, cadê Beltrano, cadê ciclano? Há um hino muito conhecido, o mercado está vazio, seu trabalho já parou, que retrata essa vertente, esse entendimento. E aí eu imagine você está num avião, a 3.000 metros, e de repente o piloto é crente e é arrebatado e o avião fica desgovernado. Então são cenas de terror que as pessoas ensinam que arrebatamento vai ser secreto, então depois de uma grande tribulação de 7 anos e tal, e aí tem toda a perseguição, o anticristo faz aquela confusão toda, e só depois de 7 anos que Jesus vem visivelmente. A Bíblia não ensina isso. Com todo respeito àqueles que subscrevem essa linha de raciocínio, de interpretação, entendemos que ela não tem qualquer fundamentação nas Escrituras. Aliás, quando a Bíblia fala de arrebatamento, lá em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, é no contexto da segunda vinda. A segunda vinda é única, ela é pessoal, ela é visível, ela é audível, ela é repentina, ela é inesperada, ela é inescapável, ela é vitoriosa, ela é gloriosa. Quando Jesus voltar,
as cortinas da história se fecharão. Quando Jesus voltar, as prudentes entrarão nas bodas e a porta será fechada. Não tem mais segunda chance, não tem mais possibilidade de salvação. Jesus voltou, acabou. A história fecha suas cortinas, aí é juízo. Ele vem e assenta no trono para julgar as nações. Uns serão levados para a bem-aventurança eterna, outros serão levados para a condenação eterna. Então, quando esse texto diz que uma será tomada e deixada a outra, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro, 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra, não é no sentido de que um é arrebatado secretamente, o outro fica. Não. Um é levado no sentido de ser recolhido, conforme já foi bem colocado aqui no versículo 31. E enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus, e o outro será deixado para juízo, para condenação. Porque a ordem é essa. Não existe 2 diferentes ou outras possibilidades, só existem 2. Ou alguém aí de escutar: vinde bendito meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ou escutar: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Um é levado para o seio de Abraão, para o céu, para a Nova Jerusalém, para a cidade santa, para a bem-aventurança eterna. O outro será levado para as trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. É esta a fala do Senhor Jesus sobre o juízo. Por isso, o Senhor termina esse discurso mostrando a necessidade de vigilância. Confira comigo os versos 42 a 44. Portanto, ele está aplicando: vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? A segunda vinda não será um dia óbvio. Não será. Não é que ele diz: hoje Jesus vai voltar. Os sinais são tão claros que ele vai voltar. Você bota uma roupa branca, só para um alto monte, para você ser levantado mesmo. Não vai ser assim não. Vai ser um dia comum. Você vai levantar, levar filho para a escola, pegar filho na escola, você vai levantar, ir para o seu trabalho, voltar do seu trabalho, você vai levantar para passear, para viajar, para conferência, para lazer, você vai levantar, tomar café, talvez até falar mal dos outros, espero que você não faça isso, essas agendas todas. E ele vem, numa hora que ninguém espera, repentinamente, inescapavelmente. Então vigie. E aí Jesus conclui com a ilustração da parábola do bom servo e do mau servo. O que é o servo fiel e prudente? O Senhor confia a ele os seus conservos, para dar a ele sustento a seu tempo. E aí o Senhor, quando vem, encontra aquele servo fazendo exatamente o que ele devia ter feito mesmo, que foi encarregado para fazer. E porque o servo é fiel, quando ele vem, ele confia mais bens ainda. O Senhor vem trazendo o seu galardão. Ele é o supremo pastor que vem para galardoar o seu povo. Você já imaginou o que é o galardão? O que ele preparou para você? De você ter um corpo glorificado? De você não ter mais choro, você não ter mais lágrima, não ter mais dor, não ter mais sofrimento, não ter mais tristeza, não ter mais defeito físico, não ter mais cansaço, não ter mais velhice, não ter mais preocupação, não ter mais ansiedade, não ter mais pecado. Você está para sempre na presença dele. É isso que ele preparou para você. Agora, a outra cena, versículo 48. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, passar a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então hoje o Senhor Jesus está dizendo para você uma coisa: você vai ter que fazer uma escolha, uma opção, tomar uma decisão. Que tipo de servo você é? Servo leal?
prudente, obediente, que obedece o que ele manda, para que quando ele chegar você receba a recompensa? Ou você diz, não, ele vai voltar não, e vai demorar muito, deixa eu viver minha vida, do meu jeito, ao meu gosto, e não se preparar, e esse dia pegar você de surpresa, e aí não haverá mais chance, você ser lançado junto com os hipócritas, para um lugar onde não haverá mais chance de você sair, porque ali só haverá choro e ranger de dentes. Qual é a sua escolha? Qual é a sua decisão? O dia é hoje, a hora é agora. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Que privilégio eu tenho de poder partilhar com você hoje um assunto tão solene, tão grave, tão urgente, tão necessário. Os acontecimentos no Brasil e no mundo chocam a todos nós, balançam as estruturas da nossa própria vida em face de tragédias tão gritantes que atingiram, por exemplo, o estado do Rio Grande do Sul. A maior enchente do século, onde centenas de cidades foram atingidas, muitas delas inundadas, estradas destruídas, barragens rompidas, rios transbordando pelas ribanceiras, inundando campos, cidades, vilas, arrastando tudo, destruindo tudo, deixando um rastro doloroso,
de dor e sofrimento. É claro que os prejuízos humanos e materiais são incalculáveis. Há situações irreparáveis, como pessoas que morreram completamente arrastadas pelas enxurradas barrentas, vendo suas casas construídas com suor e lágrimas sendo destruídas em questões de minutos, sonhos que se chocaram com esta dura realidade. Vimos meses antes situação semelhante, mas não com tanta intensidade, no sul do estado do Espírito Santo. Temos visto terremotos, guerras, rumores de guerras, invasões de uma nação contra outra, de ataques terroristas, de situações que nos remetem necessariamente à questão escatológica, ao que nós chamamos dos sinais eloquentes da segunda vinda de Cristo. Algumas pessoas não gostam de tratar deste assunto, outras pensam que seria um exagero trazer à luz, a lume, este tema, mas precisamos estar apercebidos. E no sermão profético de Jesus, ele trata da matéria. Vale destacar que há mais profecias sobre a segunda vinda de Cristo do que sobre a primeira. Como todas as profecias relativas à primeira vinda se cumpriram, e se cumpriram literalmente, nenhum tio, nenhuma vírgula deixou de se cumprir. Precisamos também ter convicção de que os sinais da segunda vinda se cumprirão, literalmente. O Senhor Jesus não marcou datas e nos proibiu de marcar datas. Todos aqueles que marcaram datas para a volta de Jesus fracassaram e hão de fracassar. Não acreditem naqueles que dizem, eu sei quando ele vai voltar. Daqueles que já marcaram datas e caíram no ridículo e tentaram se explicar depois, mas não saíram do ridículo. Porém, Jesus não nos deixou sem alertas, sem avisos, sem placas na beira do caminho. E quando foi perguntado quais seriam os sinais da destruição de Jerusalém e que sinais haveria da sua segunda vinda e da consumação dos séculos, Jesus foi bem categórico, bem claro, bem específico, apontando-nos alguns sinais. O primeiro sinal que Jesus aponta é o falso ensino religioso, o engano religioso. Vede que ninguém vos engane. E Jesus alertou que haveria falsos profetas, falsos mestres, falsos apóstolos, falsos cristãos, falsas igrejas, falsas doutrinas, para enganar, se possível, os próprios eleitos. É claro que os eleitos não podem ser enganados, mas esta onda da religiosidade forânea às Escrituras, que torcem as Escrituras, que negam a veracidade das Escrituras, encontram espaço todo dia, toda hora, e a cada dia 5 novas religiões surgem no mundo. Há muitas pessoas hoje que não creem mais que a Bíblia é a palavra de Deus. Outros dizem que a Bíblia não é mais atual, ela serviu para o seu tempo, mas os tempos mudaram, a sociedade mudou e ela não é mais oportuna nem pertinente por ser um livro antigo. Aqueles que acham que a Bíblia precisa ser ressignificada, atualizada, caem nesta malha de engano. O engano religioso está aí em toda esquina, cidades pequenas, cidades grandes. Os falsos religiosos,
oportunistas da fé, os milagreiros de plantão, com promessas mirabolantes, enganando as pessoas para oferirem vantagens com isso. E Jesus alertou-nos sobre isso. Jesus disse também que haveria guerras e rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação. A história da humanidade, conforme Arnold Toynbee, é a história das guerras, dos conflitos. A cada acordo de paz, se investe mais em armamentos, em armas pesadas de destruição. O arsenal nuclear que se tem hoje, conforme Mikhail Gorbachev já havia dito em 1985 no seu livro Perestroika, daria para destruir o planeta 27 vezes. Nós somos a geração ameaçada pelo extermínio das bombas poderosíssimas, que estão nas mãos nem sempre de líderes sensatos. Precisamos estar apercebidos. Temos visto guerras étnicas, guerras tribais, guerras religiosas, guerras ideológicas, guerras por motivos econômicos. Só no século XX nós tivemos duas grandes guerras mundiais, 1914, 1918, Primeira Guerra, com 30 milhões de pessoas ceifadas. Em seguida, a Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, com mais de 60 milhões de pessoas ceifadas. A truculência, o desamor, a destruição. E isso é um sinal de que a sociedade perdeu por completo a sua direção de solidariedade, de companheirismo, onde o homem é o lobo do próprio homem. Mas Jesus falou também de terremotos em vários lugares. E os terremotos sempre existiram, mas o que é digno de destaque é que quanto mais o tempo avança, eles mais se multiplicam e mais dramáticos se tornam. As enchentes, os tsunamis, as tempestades, as cidades inundadas, os rios transbordando, as barragens rompidas, as inundações. Isso não é apenas um fato natural, isso tem também ligação direta com o alerta que Jesus nos deu sobre a sua segunda vinda. Talvez hoje mais consternados estejamos com essa grande tragédia que desabou sobre o estado do Rio Grande do Sul. Mais de 300 cidades atingidas, dezenas e dezenas de cidades inundadas, casas destruídas, comércio colapsado, abastecimento de água e alimento completamente colapsado. E vemos uma situação dramática, desesperadora, de tanta gente que perdeu a vida e de tantos que perderam tudo que possuíam, de um dia para outro, vendo seus sonhos sendo arrastados água abaixo. E ao mesmo tempo, enquanto um estado chora, outro estado promove uma festa, um show, marcado pelo ocultismo, pelo satanismo, pela desfaçatez moral, sob os aplausos de uma das emissoras que transmite este show numa hora em que a nação deveria estar chorando e se solidarizando com seus compatrícios que estavam morrendo e perdendo tudo que tinham. Vivemos essa esquizofrenia moral, essa indiferença emocional, essa situação onde não se presta mais socorro, porque não adianta você, talvez até enviar alguma coisa e, ao mesmo tempo em que um está chorando, você está celebrando, e celebrando num show que deveria ser evitado para o bem moral da nossa nação, já tão assolada, já tão desgastada, com tantos escândalos, com tantas mazelas, com tantas situações adversas.
Mas tudo isso aponta certamente para o sermão profético de Jesus sobre o fim dos tempos. O Senhor Jesus falou também da perseguição religiosa, em que os cristãos seriam entregues, e entregues às vezes pela própria família. Pai lutando contra filho, filho lutando contra pai, mãe lutando contra filha, filha lutando contra mãe, onde os inimigos do homem seriam os da sua própria casa. A perseguição religiosa não é uma página virada na história, não, é o cardápio do dia em muitas nações. Nesse momento que eu estou lhe falando, há muitos cristãos presos, sendo torturados, sendo mortos por causa da sua fé. Onde há países dominados pelo regime comunista, onde ter uma Bíblia é um crime, onde frequentar uma igreja é uma proibição, onde construir um templo cristão é um assinte à lei, onde as pessoas são perseguidas, presas, torturadas e mortas, não porque praticam crimes, não porque abalam as estruturas da sociedade pelos desmandos e desobediência aos preceitos legais, mas simplesmente porque creem no Senhor Jesus, porque se declaram cristãos. E Jesus vai além no seu sermão profético, dizendo que o problema é a cristofobia. Eles serão odiados por todos por causa do nome de Jesus. O problema nem tanto é a questão da religiosidade, a questão é o nome de Jesus. E nós vivemos nessa sociedade que, disfarçada ou declaradamente, professa essa cristofobia, onde os cristãos são escarnecidos, zombados, onde a fé cristã é enxovalhada, onde se faz gracejos, motejos e zombarias da fé cristã, onde a Bíblia, a palavra de Deus, tem sido proibida de entrar em bibliotecas, onde, em alguns lugares, nem mesmo numa prisão se pode mais pregar o Evangelho. E fica claro, fica evidente, que as loucuras, as mais absurdas, podem ser claramente divulgadas, mas falar do nome de Jesus é uma proibição radical. Isso aponta para a segunda vinda de Cristo. Mas ainda, Jesus alertou que nos últimos dias haveria o esfriamento do amor por se multiplicar a iniquidade. Nós vivemos uma Sodoma e Gomorra na nossa cultura. Nós vivemos uma inversão de valores, onde se aplaude o que se deveria ter vergonha e se proíbe aquilo que deveria ser aplaudido. A pirâmide está de ponta cabeça, a sociedade está pelo avesso, os valores foram invertidos. Chamam luz de trevas e trevas de luz, o doce de amargo e o amargo de doce. E certamente, esse esfriamento do amor gera essa sociedade indiferente, narcisista, materialista, consumista, que olha apenas para o seu umbigo, que faz festa e faz show quando os outros estão chorando, que promove encontros que se gastam milhões e milhões de reais para um artista que é declaradamente uma pessoa ocultista e que traz desvalores que arruinam a vida dos nossos jovens. Enquanto esses recursos poderiam ser muito bem usados para socorrer aqueles que estão perdendo suas casas, seus bens, seus filhos. O esfriamento do amor leva a esta postura de indiferença e de desamor. Mas ainda Jesus alertou sobre a questão da apostasia. A apostasia é uma realidade hoje, nua, crua, onde muitas igrejas, outrora fiéis, abandonaram o verdadeiro evangelho,
onde tantas igrejas flertaram com o liberalismo teológico, não crendo mais que a Bíblia é a palavra de Deus, adotando uma outra agenda social, política, ideológica, deixando de pregar o puro e simples evangelho de Jesus Cristo. Seminários que outrora formaram teólogos, missionários e pastores, hoje tomados de assaltos pelo liberalismo, promovem ceticismo, incredulidade. O liberalismo não começa nos bancos da igreja, começam na cátedra, da cátedra descem aos púlpitos e dos púlpitos matam as igrejas. Posso lhe garantir que qualquer igreja que subscreve o liberalismo assina no mesmo dia o seu atestado de óbito. Você olha para a Europa, você olha para a América do Norte, você olha para os outros continentes, você olha para o Brasil e você vê os efeitos danosos, deletérios, devastadores do liberalismo teológico. Denominações minguando, desidratando, murchando. E ninguém acorda, ninguém para refletir que a decisão foi tomada na contramão da verdade, da instrução que Deus nos dá em sua palavra. Não há retorno. Assodadamente as pessoas caminham rumo ao abismo, de olhos fechados. Porque trocaram o evangelho por um outro evangelho, um evangelho híbrido, um evangelho social, um evangelho sem cruz, um evangelho sem o poder do Espírito Santo. Mas o Senhor nos alertou ainda sobre a questão do levantamento do anticristo. O homem da iniquidade, o iníquo, o filho da perdição, aquele líder que será levantado e recebendo todo o poder e autoridade de Satanás. E diz a Escritura, lá em Apocalipse 13, que todos vão adorá-lo, exceto aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Em outras palavras, Jesus não perderá nem sequer uma de suas ovelhas para o anticristo. Ele vai ser cruel, ele vai ser truculento, ele vai perseguir e matar os santos, os cristãos. Mas na medida em que ele matar os cristãos vão vencer, porque a intenção dele não é multiplicar cadáveres, é promover a apostasia. E o verdadeiro cristão prefere morrer pela sua fé a negar a sua fé em Jesus. Então os cristãos vão vencer o diabo e o anticristo pela palavra do testemunho e o sangue do Cordeiro. O mundo está preparado para a chegada deste líder mundial. O seu número é 666, e talvez a melhor interpretação que já encontrei sobre isso é que a multiplicação do número repetido 3 vezes é ênfase absoluta, é grau superlativo. Como 7 é o número da perfeição e 6 é o número que antecede o 7, o 6 é o número da imperfeição, e 3 vezes 6, 6, é a imperfeição, a iniquidade, a crueldade, a maldade, no sentido máximo, em grau superlativo. Assim será o anticristo. Jesus nos alertou que quando esses sinais estivessem acontecendo, nós deveríamos nos acautelar. Nós deveríamos estar apercebidos, porque cedo ele voltaria para buscar a sua igreja. Estamos vivendo esse tempo de angústia entre as nações, de uma grande tribulação. A Bíblia menciona 4 expressões que representam a mesma coisa: a grande tribulação, a manifestação do homem da iniquidade, a apostasia e o pouco tempo de Satanás. Tempos de angústia, que serão abreviados por causa dos eleitos de Deus. O iníquo, o anticristo, recebe esse título iníquo porque ele será um homem sem lei. A palavra iníquo aí no grego é anomos, o prefixo a de negação e nomos, lei. É o homem que não vai se submeter à lei, estará acima da lei, que será a própria lei. Um déspota. Parece-nos que o mundo está ensaiando, abrindo o caminho, preparando o caminho para a chegada desse líder perverso.
que será destruído pelo sopro da boca do Senhor Jesus. Então Jesus conclui o seu sermão profético, mostrando que a geração será como aquela do dilúvio. Noé pregou e o povo não quis ouvir. Noé construiu uma arca falando de um dilúvio que chegaria e o povo dava risada, escarnecia, zombava. Diz a Bíblia que as pessoas casavam e davam-se em casamento, comiam e bebiam, até que chegou o dilúvio. E certamente não há nenhum erro em casar e dar em casamento, comer e beber. O problema é que essas pessoas faziam essas coisas não levando Deus a sério. É o secularismo, é o materialismo, onde as pessoas vivem a vida, ganham, compram, vendem, perdem, tornam a ganhar, mas tudo isso sem Deus. E quando aquele dia chegar, essas pessoas serão colhidas de surpresa, porque Jesus voltará. E voltará pessoalmente, visivelmente, audivelmente, repentinamente, inesperadamente, inescapavelmente, vitoriosamente, gloriosamente. Jesus voltará, não mais entrando na história humildemente como fez na sua primeira vinda. Ele voltará em majestade e glória, em grande poder, como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores. E ele voltará para colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ele vai lançar no lago do fogo o anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte, o inferno e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Ele voltará para sentar-se no trono e julgar as nações. Para dizer àqueles que estiverem à sua esquerda, aqueles que zombaram do seu nome, escarneceram da sua graça e rejeitaram o seu convite de salvação: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mas ele dirá aos que estiverem à sua direita, aos que creram em Jesus, aos que receberam a oferta da sua graça: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E você, crê na segunda vinda de Cristo? Tem estudado sobre este assunto? Qual foi o último sermão que você ouviu sobre este tema? Pois Jesus voltará. Breve ele voltará. Você está preparado para aquele grande dia? Você já se rendeu a Cristo, reconhecendo-o como Salvador e Senhor da sua vida? Ainda hoje é tempo oportuno de você se voltar para Deus. O dia é hoje, o tempo é agora. Que Deus abençoe sua vida, para que você não seja pego de surpresa, porque ele vem como ladrão. Ele não fala o dia nem a hora, ele não marca a data. Ele manda: vigiai. Que você e eu possamos aguardar e apressar o dia da volta do Senhor, como que na ponta dos pés aguardando esse dia tão glorioso, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu coração, e que esta mensagem leve você a uma reflexão, e mediante uma reflexão, uma entrega incondicional da sua vida a Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, sua família, sua família, sua família. A segunda vinda de Cristo é o pináculo da nossa esperança. É o ponto culminante e a apoteose de toda a obra divina. Jesus voltará gloriosamente, vitoriosamente, para consumar a história, julgar as nações e reinar com a sua igreja para sempre. Os sinais da segunda vinda de Cristo são eloquentes. Eles estão por todos os lados. As profecias bíblicas são infalíveis. A palavra de Deus não pode falhar. Tudo quanto Deus fala, acontece, rigorosa e literalmente.
As profecias bíblicas não são vagas, não são apenas presságios. As profecias são específicas quanto a pessoas, a lugares, a tempos. As profecias em relação à primeira vinda se cumpriram literalmente. As profecias a respeito da segunda vinda estão se cumprindo e hão de se cumprir literalmente. Precisamos ter olhos para ver, ouvidos para perceber esses sinais que estão se cumprindo, avisando-nos de que Jesus em breve voltará. Quero aqui elencar algumas destas profecias. Por exemplo, capítulo 12 de Daniel fala do aumento do saber, do conhecimento. Nós estamos vivendo uma verdadeira revolução nesta área da tecnologia, da ciência médica, astronômica. Para você apenas parar um pouquinho e pensar comigo, 1822, quando Dona Leopoldina precisou dar um recado a Dom Pedro I, ela estava no Rio, ele em São Paulo, o veículo mais rápido que ela tinha disponível na época era um cavalo de corrida. Hoje nós exploramos o espaço. Hoje nós viajamos em aviões supersônicos. Hoje as distâncias se encurtaram. Hoje, por exemplo, noutra área, nós conseguimos empacotar todos os dados genéticos dos mais de 8 bilhões de habitantes do planeta na cabeça de um alfinete. Hoje sabemos que o ser humano é um ser programado geneticamente, que nós temos mais de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo. E em cada uma delas, 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os nossos dados genéticos, a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele, o nosso temperamento. Se nós pudéssemos espichar a fita DNA do nosso corpo, nós teríamos mais de 102 trilhões de metros de fita DNA. Coisas espantosas nós estamos a cada dia descobrindo. A ciência está desvendando o que outrora era desconhecido e oculto. E essa multiplicação do saber é o cumprimento de uma específica profecia do profeta Daniel. Quando Jesus, no sermão, chamado sermão profético, proferido lá no Monte das Oliveiras, de frente para o templo de Jerusalém, diante da pergunta dos discípulos, quando se dará esses acontecimentos que Jesus havia dito, da destruição do templo, da dispersão dos judeus, o que ocorreu de fato no ano 70 da era cristã, que sinais haveria desse fato e da consumação do século? E Jesus então começa a elencar alguns desses sinais. Primeiro, ele alertou para o fato do engano religioso. Nós hoje, só no Brasil, temos mais de 104 mil CNPJs de igrejas, diferentes nomes. Todos os dias surgem novas igrejas, novas seitas, novas religiões. E quantas coisas têm sido ensinadas para enganar as pessoas? Falsos mestres, falsos profetas, falsos apóstolos, falsos ensinos, falsas doutrinas, falsos crentes, falsas esperanças. Precisamos nos acautelar, porque muita gente vem afirmando que é de Deus, falando como se falasse em nome de Deus, arrogando para si posições e títulos que, na verdade, não tem qualquer base ou fundamentação bíblica. O engano religioso está posto, mas tem se multiplicado de maneira exponencial nos últimos tempos. Isso é uma evidência de que a profecia de Jesus está se cumprindo.
no que tange a sua segunda vinda. Mas o Senhor falou também de guerras e rumores de guerras. O historiador Gibbon disse que a história humana é pouco mais do que a história das guerras, às vezes encarniçadas. Desde que o pecado entrou no mundo, é que a guerra está presente, começando lá no lar de Adão e Eva, quando Caim mata seu irmão Abel. Nações declarando guerra contra outras nações, ou por interesses ideológicos, ou por interesses econômicos, políticos, geopolítico, mas as nações vivem sobressaltadas. A crise está posta entre as nações da atualidade, como estiveram nos tempos idos. O século passado foi atingido por duas sangrentas guerras mundiais. 1914 a 1918, a Primeira Guerra, 30 milhões de pessoas mortas. 1939 a 1945, Segunda Guerra Mundial, 60 milhões de pessoas mortas. O regime perverso, truculento, sanguinário de Lenin, de Stalin na Rússia, na União Soviética, milhões de pessoas mortas. A truculência de Mao Tse-tung na China, mais de 1 milhão de pessoas mortas. E hoje nós estamos vivendo esse estresse do terrorismo, da guerra, da invasão, do ataque de uma nação a outra. Como dizia já Mikhail Gorbachev, em 1985, no seu livro Perestroika, já temos arsenal suficiente para destruir o planeta 27 vezes. Onde ele alerta que uma possível terceira guerra não teria nem vencedores nem vencidos. Está posto esse quadro das guerras, dos rumores de guerras, como cumprimento da profecia de Jesus. Mas ele fala também de terremotos em vários lugares. Sempre aconteceram terremotos, abalos sísmicos, as placas tectônicas e tudo mais, mas o que chama atenção é que do século XX para cá, nós estamos assistindo mais e mais e mais terremotos, maremotos, tsunamis. A Terra está cambaleando, a Terra está bêbada, abalada por abalos sísmicos poderosos que têm destruído prédios, casas, assolado cidades. E este fato, que tem se intensificado de maneira tão exponencial, é um alerta para nós acerca da segunda vinda de Cristo. O Senhor falou também de fomes. A fome, de certa forma, é um subproduto das guerras. A fome também é resultado da gritante injustiça social. O que falta no mundo não é comida, não é alimento, é uma distribuição justa dos recursos. Enquanto uns acumulam casa a casa, campo a campo e se assentam como os únicos senhores da terra, há outros que mendigam um pedaço de pão. O que sobra na mesa de uns, falta na mesa de outros. A carestia, a inflação, os salários minguados, a falta de proporcionalidade na distribuição das riquezas. Tudo isso resulta naquilo que nós chamamos de fome, que atormenta, que mata, que deixa uma pessoa esquálida, caquética, macérrima, enquanto outros estão morrendo de comer. A fome é o resultado da falta de amor ao próximo. Porque, na verdade, a Bíblia não proíbe a riqueza. Não é pecado ser rico, como também não é virtude ser pobre. Mas o propósito divino para a riqueza é que os ricos sejam generosos em dar, generosos em repartir. Se assim acontecesse, certamente não haveria falta. É por isso que os reformadores falaram
do mistério do pobre e do ministério do rico. Porque quando a alma é generosa, o homem dá, e mais bem-aventurado é dar do que receber. O verdadeiro cristianismo passa por essa experiência da generosidade. É por isso que quando João Batista pregava no deserto da Judéia, as multidões, ouvindo o seu sermão, perguntaram para ele: o que faremos? Ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, dê uma para quem não tem, quem tiver comida, faça o mesmo. É claro que generosidade não é arrependimento. Ninguém vai para o céu porque dá pão ao faminto e veste ao nu. Mas a generosidade é uma evidência do verdadeiro arrependimento. Aqueles que conhecem a Deus precisam ser generosos. A alma generosa prosperará. Quem dá o pobre a Deus empresta, diz a Bíblia, e aquele que retém mais do que é justo é pura perda. Então, a fome é resultado da injustiça, das guerras, e Jesus alertou que nos últimos dias isso se intensificaria. Mas ainda, o Senhor Jesus alertou para o problema também da falta de amor. Por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E parece-nos que nós estamos vivendo nessa sociedade materialista, hedonista, consumista, que olha apenas para o seu umbigo, que acumula mais e mais para si e tapa os ouvidos ao clamor do necessitado e fecha os olhos para não ver os que estão à míngua à sua volta. E esta falta de amor natural, inclusive dentro das famílias, infelizmente retratada até nas igrejas, visto com tanta eloquência na sociedade, é um fato real e crescente. E esta falta de amor, ela se expressa na injustiça social, por políticos corruptos, que drenam os recursos que deveriam ir para educação, saúde, proteção, estradas, para melhorar a qualidade de vida da população. Esses valores são sequestrados, desviados para contas bancárias de ricaços que não se satisfazem com o que têm. Querem mais, inclusive o pouco que é do pobre. Então, quando nós temos estradas sucateadas, quando nós temos hospitais dilapidados, quando nós temos pessoas morrendo à míngua nas filas dos hospitais, tantas vezes não é porque faltou recurso, é porque os recursos não vieram, não chegaram. Porque nas emendas parlamentares, muitos políticos inescrupulosos precisam morder um grande naco desse valor. Aqueles que vão ganhar as licitações vão precisar também dar propina, do contrário, jamais concorrem vitoriosamente numa licitação para uma obra pública. Vivemos nesse esquema infeliz, miserável, de opressão, de corrupção. E tudo isso gera o quê? Claramente a evidência de falta de amor. O que está faltando no mundo não é discurso de amor, mas é prática de amor. Porque quem ama, reparte. Quem ama, se sacrifica. Quem ama, estende a mão para assistir o necessitado e socorrer o aflito. Então, esta injustiça, que tem como efeito colateral a falta de amor, que vai desembocar na pobreza, na fome, na injustiça clamorosa, seja nos tribunais, seja nas ruas, seja em casa, seja em qualquer setor da sociedade, deixa claro que Jesus breve voltará, porque foi ele quem alertou que isso iria acontecer. Mas ainda, o Senhor Jesus alertou sobre a perseguição religiosa, que nós seríamos perseguidos
não porque praticamos crimes, não porque os cristãos são um transtorno para a sociedade, mas por causa do nome de Jesus. Há uma onda cristofóbica no mundo, isso é inegável. As pessoas odeiam Cristo, o mundo odeia Cristo, e foi ele quem disse isso. Portanto, o mundo vai odiar os que são de Cristo, o mundo odeia Cristo em nós. E a perseguição religiosa, mormente, ao cristianismo é um fato, hoje, contemporâneo. O século passado matou mais cristãos do que nos outros séculos doutrora. Em muitos países, ainda hoje, é proibido você portar uma Bíblia ou falar de Jesus abertamente, ou erigir um templo religioso para adorar a Jesus. Há muitos irmãos nossos que, enquanto estou aqui falando com você, estão presos, sendo torturados, alguns deles mortos, exatamente por serem cristãos e tão somente por isso. A perseguição religiosa, ela pode vir do ponto de vista físico, de privar a liberdade, de trancar numa cadeia, de dar maus tratos, de matar, mas pode vir também pela perseguição ideológica. Ela pode vir também quando os valores cristãos são proibidos, ou são mudados, ou são colocados de ponta cabeça, pelo avesso. E aquilo que professamos, aquilo que entendemos ser a verdade revelada a nós nas Escrituras, agora é motivo de chacota. O entendimento muda, a sociedade muda. E aquilo que era pecado ontem, agora é virtude, aquilo que era proibido ontem, agora é aplaudido, aquilo que era recusado ontem, agora é aceito e divulgado e promovido. Então essa confusão de valores, seja da vida, seja de gênero, seja da família, seja dos princípios morais, que estão sendo colocados hoje pelas avessas e às vezes empurrado goela abaixo, é uma evidência absoluta de que as profecias de Cristo estão se cumprindo. Então, o Senhor Jesus trata da questão da apostasia. Quando porventura o Filho do Homem vier, achará fé na terra. Estamos assistindo a esta apostasia galopante, quando tantas denominações sucumbiram ao liberalismo teológico e essas igrejas que subscreveram o liberalismo assinaram no mesmo dia o seu atestado de óbito, porque uma igreja liberal não pode sobreviver, muito menos crescer, muito menos fazer missões, muito menos experimentar um reavivamento. Estamos assistindo hoje o avanço do sincretismo religioso, uma igreja mística, que está aí afetada por verdadeiras mandingas espirituais, do sal grosso, do copo d'água em cima do rádio, das campanhas de milagres, vendendo produtos como que resgatando da gaveta as indulgências da Idade Média. Uma igreja que virou um mercado, onde cada um chega e compra o que quer, porque ela está negociando a verdade, transformando o evangelho num produto, o templo numa praça de negócio, os crentes em consumidores, buscando lucro e não a salvação das pessoas. É o que nós estamos vendo, uma apostasia galopante, muitas vozes, mas o evangelho está sendo sonegado, a mensagem da graça, a mensagem da cruz, a mensagem do arrependimento, a justificação pela fé, a santificação, a realidade do céu, os terrores do inferno, essas verdades estão sendo escondidas dos púlpitos para trazer apenas uma cócega nos ouvidos, uma mensagem antropocêntrica, humanista, pregando prosperidade, em vez de pregar salvação pela graça em Cristo Jesus. Então eu conclamo você a abrir sua Bíblia, a estudar e examinar sua Bíblia, a não ser
induzido e seduzido pelas falsas vozes dos falsos mestres. Não há esperança para a igreja a não ser que ela volte à centralidade das Escrituras. Esse era o princípio da reforma, sola Escritura, precisamos voltar às Escrituras. E assim, voltando e examinando a Bíblia, estudando-a com fidelidade, com zelo, perceberemos então que os sinais da segunda vinda de Cristo estão aí. E é preciso nos preparar. A palavra de Amós a Israel, no 7º século a.C., ainda ecoa: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus.